Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Não se implora a misericórdia do sol, o sofrimento de Muad'Dib, em O Memorial de Stilgar. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Mais um novo episódio do DunaCast e um episódio bem importante porque atingimos a metade do livro Messias de Duna. A partir de agora, cara ouvinte e leitor, as coisas começam a acelerar naquele estilo Frank Herbert de contar uma história que é ritmo de coito sexual, começa lento, acelera e termina abruptamente. Vamos analisar, né? Para analisarmos, avaliarmos, destrincharmos cada detalhe desse capítulo, preciso de convidados especiais. Preciso de convidados para tomar aquele cafezinho Frame Made in Arrakis. Então, vou começar chamando ele, que igualmente a Paul Muad'Dib, segundo a Reverenda Madre Giles Ellen, é detentor de joias da posteridade que jazem em sua virilha. Nossa! Sim, caro ouvinte, o navegador, editor, Hildon Garanhão Oliver. Caralho, bicho, eu estou completamente rouco, então a voz está cada vez mais sensual para quem está ouvindo, né? E eu não tenho o que dizer, bicho. Parabéns, Pascoal. Toda semana eu acho que o Pascoal não vai se superar, ele se supera. Não, eu penso que vou retrucar de forma eloquente. Não consigo, gente. É impossível. Bem-vindo a todos. Depois dessa abertura fantástica. Eu espero que vocês não fiquem muito abertos. E para completar nosso site, temos a honra de chamar, de receber mais uma vez ele, o primo de segundo grau do Imperador Padishah Shaddam IV. Sim, caros ouvintes, eu ouvi alguém dizendo ostentação? Ele, que além de ter negociatas com os contrabandistas, comprou recentemente, Hildon, uma franquia dos médicos Suk e que carinhosamente batizou de UE Empreendimentos, com o lema: nessa você pode confiar. Opa! Jason Herbert. Tamo aí junto, pessoal. Pô, essa foi boa, hein? Vamos fazer bastante coroa com veneninho na boca? Pô, é verdade, cara. É o nome da franquia aí, Olha aí. Gente, feita as devidas apresentações. E apresentações, hein, Pascoal? Vamos começar recapitulando o episódio 11, Lua em Queda, que nos trouxe um Paul Muad'Dib angustiado, tomado por uma concentração. No caso, ele tomou, né, uma concentrada excessiva de especiaria, né? Quantidade excessiva de especiaria, melange, para tentar ver outras alternativas para seu futuro. Ele precisou fazer isso porque o tarô de Duna, por estar sendo muito usado lá no Império, estava embaçando a visão oracular dele. A gente vai ver, inclusive, que não é só a dele, né? Nesse capítulo que nós vamos ver, a Reverenda Madre também fica meio que falando um pouco sobre isso. E outro ponto que a gente viu no capítulo anterior, tanto o Jason como o Hildo, foi as extravagâncias arquitetônicas em seu império, né? E a gente concluiu aquele capítulo com a conversa dele com o Gola, o Hate, o Duncan Idaho, que vez ou outra
fazia com que o Paul se lembrasse do antigo mentor dele, né? Então, foi um capítulo tenso, né? Vocês não acham isso? Bom demais. Não, total. Foi um capítulo. Pra mim foi muito bacana a gente analisar, a gente dar aquela lida, né? E, cara, eu gosto demais do Messias de Duna, sabe? É um livro que me deixa super empolgado. Porque acho que a gente já falou sobre isso várias vezes, né, Pascoal? O quanto o universo já tá tão consolidado devido à forma como o Frank Herbert escreve o primeiro livro. Então aqui ele tá brincando com o universo, ele tá brincando com a política, ele tá brincando com os personagens acima de tudo, né? Você consegue ouvir todas as vozes de forma muito, muito clara, muito límpida. Eu acho fantástico. E teve a participação do convidado do último episódio foi muito boa também, né? O Daniel Hockenbach. Bem sempre. Sim, Daniel Hockenbach, sensacional, cara. Ele faz uns análises assim muito até filosóficas. Sim, né, é também um cara que gosta da ficção científica. Acho que todos nós aqui estamos aqui. Os convidados aqui são sempre muito bons, que a ideia é essa, é trazer a galera que ama esse universo, por isso que o Geiso tá aqui novamente. Eu acho que a importância desse capítulo é essa, e aí ficou uma dúvida, né? Porque no capítulo 11, a lua em queda, ela tomou vários significados, né? Poderia ser a queda da civilização humana, poderia ser a queda da civilização do império em que Paul estava na época, né? Nessa época aqui, mandando, né? Sendo o imperador deles. Poderia ser a queda dos Fremen, né? Que era chamado de filhos da lua. E poderia também, no finalzinho, a perca do grande amor dele, a Shani. Seria a maior perda de Muad'Dib, né, cara? Mais do que o seu reinado. É o único elo dele com essa humanidade. Cara, o único amor né, da vida dele é ela, não tem mais ninguém. Então, ficou esse medo. Tio Frank, por favor, menos, né? Não faça isso com a gente. Shani a Zendaya não pode. Eu não boto muita fé, não, viu? Não, tio Frank não é tão ruim assim, não. É nada. Olha, não prometemos nada. Esse capítulo aqui, a favorita do Hildon, a reverenda Madre, ela vai ajudá-lo, com certeza. Mas olha só. Vai empurrar na beirinha. Finalizada essa nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Tem novidade essa semana, Opa! Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon! Oba! Novidades é o que a gente gosta, né? Rapaz, sempre. Acho que novidades é o que impulsiona a gente sempre pensando, né? Porque a gente não pode ficar o tempo inteiro na mesmice. A gente sempre gosta de inovar e as novidades, elas clamam por um espaço aqui no Duna Hacks Brasil, no DunaCast, e em breve Dunaverso. Olha, Hildo, eu não contei pro Hildo ainda. Não contou. Ele tá sabendo só de uma parte do Dunaverso, de alguns convidados, mas Hildo conseguiu contatar mais umas pessoas aí muito legais. Vamos ter vários Dunaversos incríveis, né? Com convidados bem legais. Vai ser uma coisa muito boa. E aqui hoje, vocês estão ouvindo o Notícias do Império. A gente está trazendo os convidados aqui para o Notícias do Império. Para fazer junto com a gente, né? Para fazer junto com a gente. Exato. Que além de falar um pouco do universo de Duna, que eu vou falar já, viu? Uma novidade aqui sobre o filme, né? Que está sendo rodado ainda, que está sendo filmado em Budapeste. A gente vai estrear um quadro novo chamado Pitadas de Melange, em que a gente, eu, Hildo e o convidado, vai trazer aqui as suas dicas culturais, que pode ser de livro, anime, mangá, filme, série, graphic novel, videogame, o que for que ele achar interessante, vai trazer aqui 2 dicas. Daqui a pouco a gente vai ouvir as dicas dos nossos convidados, minha e do Hildon. Mas olha só, antes da gente passar para o Pitadas, eu quero só falar, Hildon e Jason,
E a gente teve uma nossa informante direto de Budapeste. Eita, tá muito chique. Tá muito chique. A Susan é muito legal. Inclusive, na estreia do filme Duna, ela foi pra Veneza, cara, assistir o filme, assim, em primeira mão. Conseguiu lá em Budapeste, no hotel lá, autógrafos do Villeneuve, do Oscar Isaac. A Susan, ela é brasileira? Não é brasileira. E é corrino? Ela deve ser correndo. A Susan, se ouvir a gente, tá entendendo nada do que a gente tá falando. Não tá entendendo nada, mas ela tá lá, mas ela sempre entra em contato com a gente, é legal, tem contato com o Duna Hacks Brasil, comigo, né, com o Pascoal, e a gente vai conversando, e o que ela trouxe de novidade é que ela fala assim, nas últimas semanas, as filmagens não estão acontecendo apenas no Estúdios Origo, que é onde está acontecendo toda a gravação, né? Em Budapeste, isso. Mas em outras locações externas, né? A razão é simples. Diz que a Origo Studios, assim, eles estão querendo outros tipos de cenários, tipo, mais naturais, sabe? Então estão saindo um pouco... Né? Você sabe que o Villeneuve, ele constrói os cenários deles em grande escala, são enormes, e às vezes não dá, né? Não tem como. Então ele vai atrás de como ele já foi na Itália, para fazer isso. Então em Budapeste também ele está fazendo isso, não foi revelado ainda os locais, né? E aí fala que as locações externas não foram divulgadas para o público por enquanto. A produção está sendo enorme, às vezes 4 unidades funcionam paralelamente, gente, tá? 4 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 4 tipos de gravação, um negócio assim que mostra a grandeza que vai ser esse segundo filme, né? E ela complementa que outra novidade é que muitos atores estão em Budapeste, por mais invisíveis que sejam, porque o Villeneuve, ele tem essa capacidade de esconder os atores, né? Somente os que gostam mais de aparecer, que é o Timothée, a Zendaya, a Florence Pugh, essa galera assim mais jovem, né, que tem esse hábito maior de estar em contato. De ir numa balada, né? De ir numa balada. Mas o restantezinho tá tudo trancadinho no seu hotel, né? Ninguém. O Christopher Walken, o Josh Brolin. Tá todo mundo por lá. Até o Austin Butler também já tá por lá. Há 2 semanas, tá? Estão gravando lá no estúdio. Então, lá em Budapeste, a previsão é que eles fiquem até o início de outubro, né? E depois vão ficar mais ou menos umas 8 semanas na Jordânia e provavelmente 5 dias em Abu Dhabi, né? E aí a filmagem inteira vai levar até o final de novembro. Então essas são informações bem legais, mostrando a grandiosidade que vai ser esse segundo filme. Eu acho que o Villeneuve tem tudo para levar o Oscar de melhor diretor, tudo der certo, né? Conseguir mais Oscars do que da primeira vez, e que o Will Smith não vai mais, então eu tô tranquilo. Não vai ter tapa, tabefe. Então as pessoas vão falar só dos maiores ganhadores de Oscar da noite, que vai ser Duna. Cara, eu não me incomodaria. Os tapas aí, eu acho que dá uma animada. Mas roubou a cena, né? Roubou a cena. Ninguém lembra quem ganhou o Oscar de melhor filme. Ninguém lembra nada. Quem foi o maior vencedor? Quem foi eu mesmo, que eu nem lembro. Mas aí também a culpa não foi do tapa, né? Isso é outro assunto. Verdade. Era um filminho bem... Mas vamos lá. Para o nosso quadro novo, Pitadas. Porque assim, Hildon e Jason, que já está aqui com a gente, não tem nada melhor do que uma comidinha ficar mais gostosa. Você coloca umas pitadazinhas de um temperozinho mais gostosinho, né? Uma calabresazinha, uma pimenta calabresa. Tudo fica mais gostosinho quando tá apimentado, quando tá com essa. Então, as pitadas de melange é exatamente isso. Assim, às vezes a gente está conversando aqui, cita vários links com outras HQs, com outros livros, né, com outros universos, e as pessoas ficam curiosas, Hildon, de saber o que é que a gente está lendo, o que é que a gente está fazendo. Sim. Sempre as pessoas gostam muito de indicações também, pelo fato de que tá saindo muito material, tem muita série também saindo, né? Muitos livros, muitos quadrinhos, então sempre é interessante a gente ficar atento daquelas pessoas que a gente gosta, que a gente confia nas indicações, para pegar sempre. Eu faço isso demais, né? Eu fico ouvindo algumas pinceladas. Isso aqui, às vezes é um material que eu nem pegaria, mas fiquei curioso.
Né? Sim. Então, nós temos esse tempero para vocês também. Show demais. Às vezes eu acelero determinados programas para ver só as indicações. Falo mesmo, né? Falo mesmo. Mas vamos começar com você, Rio. Opa! É você mesmo. Aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Olha lá, você que é o cara que indica. Rapaz, eu vou começar do jeito mais safado possível, certo? Mas esse vai ser no finalzinho. Porque a minha segunda indicação tem tudo a ver com o universo de Duna, né? Mas o primeiro, Pascoal, eu vou indicar aqui um mangá que eu tô lendo, se eu não me engano, eles vão ser em 4 ou 5 volumes, eu esqueci até de dar uma pesquisada, mas é o Alma, né? Que você encontra atualmente os 2 primeiros volumes. O mangaka que produziu esse mangá é o Shinshimito, realmente eu não conheço outros trabalhos dele, mas é um sci-fi bem interessante, pós-apocalíptico, né? O universo, o mundo inteiro foi pras cucuinhas, né? E tem um rapaz, como sempre, uma pegada meio Evangelion, né? Rapazinho solitário que tá ali fazendo as suas andanças pelo universo, pelo mundo, e ele tem o contato ainda, a presença de uma moça, que meio que é uma tutora dele. Aí você descobre que essa tutora é um androide e todos os outros seres que aparecem são também androides, né? E você fica, o que tá acontecendo, né? Então, logo de cara, isso eu tô falando pra vocês, é o primeiro capítulo, gente. É o primeiro... Não tô dando nem muitos spoilers, não. Então, eu gosto demais dessa temática pós-apocalíptica, de devastação, onde pessoas comuns, elas precisam, de certa forma, criar suas próprias narrativas, suas próprias histórias, serem maiores, né? Serem os detentores desse poderio narrativo. Eu curto demais e adoro o sci-fi japonês, sabe? Eu acho que o terror e o sci-fi japonês são coisas muito diferentes do que a gente está acostumado no padrão ocidental, né? Então é algo que me agrada demais. Procurem Alma, porque além dele ser um sci-fi, ele tem umas questões filosóficas bem interessantes e dá umas vontades de chorar de vez em quando, sabe? Porque ele pega pesado em alguns personagens que são carismáticos pra caramba, né? E segundo, cara, acho que eu já falei aqui em outros episódios, finalmente, né, eu tava lá na CCXP em 2019, quando a JBC anuncia que finalmente, depois de 15 anos, iremos receber uma republicação de Náusea no Vale do Vento, né? Náusea no Vale do Vento é uma das minhas obras favoritas do Miyazaki. É um proto-estúdio Ghibli ainda não é o estúdio Ghibli, pessoal. É tanto que o estúdio que produziu o Náusea, ele chega pro Miyazaki, ainda não era o Miyazaki, que nós conhecemos hoje em dia, e diz pra ele, cara, faz o mangá primeiro, a gente vê como é que tá a receptividade do público e tal, e depois a gente produz o teu filme. E foi isso que aconteceu. E eu vejo muita gente se perguntando, né, se vale a pena pegar o Náusea. Vale, gente, porque o filme do Miyazaki, ele só aborda o primeiro e metade do segundo volume. Atualmente, né, você encontra nas lojas, não sei em que período você tá ouvindo, mas você encontra nas lojas, inclusive você encontra lá na Fanzine aqui em Fortaleza, fala comigo. E nos nossos parceiros também da Reboot Comics, lá da Fanzine, né? São 2 gibiterias grandes aqui de Fortaleza, em que eu tenho a honra de fazer parte do grupo. E, cara, Náusea pra mim é uma das obras maravilhosas, tem tudo a ver com Duna, inclusive, né, o Janjiro, o Moebius, né, ele se torna muito próximo do Miyazaki. A filha do Janjiro se chama Náusea, né, o Janjiro já nos deixou, né, e tem muito de Duna, cara, inclusive vermes gigantes, areia, esse universo caótico que precisa se conectar de forma ecológica para poder sobreviver. Existem as guerras de clãs, as guerras de vales, as guerras de reinos, né? Eu adoro, e a Náusea pra mim é uma personagem fantástica. Acho que o Miyazaki, ele ensina o Ocidente a escrever grandes histórias e personagens cativantes e mulheres poderosíssimas, sabe? Em todas as suas narrativas tem. Gosto demais, eu super indico. E tá tem na Netflix, né? Não, tem Netflix filme, eu super indico. Né? Tem sim, gente. Assistam Náusea, que eu amo. E comprem um mangá, porque vai ser pela primeira vez a gente vai ter ele completo no Brasil. Infelizmente a Conrad, quando publica, não termina a publicação, né? Agora a gente tem Náusea completo, gente. Então vamos valorizar isso aí, hein?
Então, gente, essas são as duas indicações. O mangá Alma, que tá nesse momento que você tá ouvindo o nosso podcast, saiu na data de publicação, tá no volume 2. E vai ser uma história curtinha, se eu não me engano, vão ser 4 ou 5 volumes. E o Náutica, do Vale do Vento, que vão ser, acho que 7 volumes. Eu vou pesquisar aqui pra vocês e boto nas informações aqui pós-edição. Grande Jason, quais são as suas duas indicações, suas pitadas aí de melange? Eu vou indicar 2 séries que são agora desse ano, bem recentes. Uma delas é a Outer Range, também traduzida como Além da Margem, que é uma série que mistura faroeste com mistério e ficção científica. E o ator principal é o Josh Brolin, o Thanos, né? Que a gente conhece. Gurney Halleck. Esse cara mesmo, o Gurney Halleck. Melhor, Agora vamos... O Gurney Halleck. Ou se você é mais velho, ele é o irmão mais velho do menino do Goonies, do Sam, do Senhor dos Anéis. A gente cresceu com esse cara, basicamente, né? Porra. E ele faz o excelente Onde os Fracos Não Maravilhoso também. Maravilhoso. Os irmãos Coen. E essa série é simplesmente incrível mesmo. É uma série que foi criada por um cara que é estreante em séries, o Brian Watkins. E ele conta a história de um fazendeiro que é o Josh Brolin. E ele tem umas terras muito grandes mesmo, enormes. E num dia ele descobre que num canto lá das terras dele tem um buraco completamente preto, enorme. E completamente misterioso. Não dá pra ver o fundo dele. Simplesmente um buraco perfeito, um círculo perfeito assim no chão. E aí a série vai se desenvolvendo em relação a esse buraco. E é muito legal porque além da trama principal, tem muita questão filosófica também com os relacionamentos dramáticos. Ali tem 2 famílias rivais, a família que mora no terreno vizinho deles quer aquela terra que tem esse buraco também, ele não quer vender. E esse buraco também ele pode ser, acho que fica legal você assistir também tentando enxergar esse buraco como uma metáfora também para o vazio existencial que aquelas relações têm ali na série também. É um personagem muito denso também. E assim, além da fotografia da série ser maravilhosa, o campo americano é muito bonito mesmo. Ele também tem assim umas pitadas de bom humor e de bizarro, assim, que me lembra um pouco também o David Lynch, sabe? Legal. Eu não sei se quem vai assistir vai pensar como eu, assim, mas inclusive tem gente cantando de cueca também. Ele gosta. Aí é o fade house aí. Já gostei. Mas é cueca cavada branca, não é azul, né? Mas tá ali. Mas assim, tem umas coisas bem bizarras, assim, que você fica pensando, caraca, que tem uma coisa especial acontecendo nessa série. E realmente vale muito a pena. Essa série passa na Amazon Prime Video e foi lançada esse ano, ela é bem recente e foi uma das séries mais assistidas da Prime Video aí esse ano. E eu vi pouca gente comentando aqui no Brasil, então fica aí a indicação, é muito boa. Obviamente eu não vou falar o que é esse buraco negro na propriedade dele, mas tem a ver também com uma temática meio sci-fi, por isso que eu tô trazendo, né? E realmente vale muito a pena. E a segunda indicação que eu vou dar é uma outra série também que é recente, é desse ano, que é com aquela atriz Elizabeth Moss, que é aquela atriz que faz o Contos de Aia, e ela é uma baita atriz, né? Ela já ganhou vários Emmys. E basicamente a trama central é que tem um serial killer que viaja no tempo. E se isso não te atrai a atenção, não sei mais o que pode atrair. E eu não quero falar muito mais coisa a respeito, eu só vou falar que quando ele comete os crimes dele, por alguma razão que vai ser explicada na série, a vida dela muda completamente. Então ela mora num lugar, tem um cabelo de um determinado comprimento, ele comete um crime e de repente ela mora no outro andar do mesmo prédio, o cabelo já é outro, ela não tem mais um gato, ela tem um cachorro, e tu fica super confuso, assim. A série vai começar a se desenrolar bem alguns capítulos adiante. Essa série tá no Apple TV Plus. Então, quando eu assisti, era um episódio por semana, então você ficava a semana toda doido pra ver como é que ia se desenrolar, sabe? E uma surpresa muito maravilhosa que tem nessa série é a participação do Wagner Moura. E o Wagner Moura tá fantástico também nessa série. Esse cara, eu até falei pra minha esposa, né? É legal ver ele sendo reconhecido, atuando tanto com gente tão boa, né? Como Ana de Armas também, a Elizabeth Moss nessa série. Mas no fundo eu acho que o privilégio é deles, porque o Wagner Moura tá mandando bem demais também. Legal.
Então essa série ela passa na Apple TV Plus, e para quem gosta de ficção científica, tem muita coisa boa nesse streaming Show também. de bola, gente. Ótimas indicações também, já vou pesquisar. As minhas são mais. Eu vou nesse lado aí, cruel, nesse lado mais absurdo. Eu gosto também desse tipo. E aí eu vou dar o mesmo nome para um anime e para um mangá, que eu gosto muito, que é o Dorohedoro. Só que Adoro, cara. o Dorohedoro é o seguinte: se você, antes de começar a ler o mangá, assista o anime. Porque assim, se você assistir o anime e conseguir passar sem nenhum tipo de náusea ou ofensa os 2 primeiros episódios, você achar aquela maluquice interessante, você não consegue parar mais de assistir. E você começa a ver que é muita violência, mas depois você começa a ver os personagens, quem são os personagens, os laços de amizade, como são. Porque o Dorohedoro, ele conta a história do Kaiman, que é um homem com amnésia, que tem uma cabeça de um lagarto, e com a sua amiga, que é a Nikaido, né? E eles moram numa cidade chamada O Buraco. Existe o buraco que é para tipo seres humanos normais, e existe acima do buraco um local que é onde moram os feiticeiros. Então os feiticeiros vão treinar as suas bruxarias nessa cidade chamada Buraco, vão transformando as pessoas no que eles querem. Então é violento, se passa num mundo cruel, mistura magia com o cotidiano, mas tem humor. E assim, eu sou uma pessoa que posso falar isso porque eu não tenho intimidade com mangá e com anime, tá? Então assim, o jeito exagerado de ser dos animes é o que dá a graça das coisas. Assim, então você começa a rir dos absurdos, então, que é exatamente os pontos centrais desse anime. Então se você curtiu o anime, passe para o mangá, porque o mangá tem mais detalhes. Vão ser 22, acho que já está no 14 já, eu estou com o meu aqui até olhando. É uma mulher que escreve, Rio, né? Hayashida, é assim que fala? Eu não sei dizer o nome dela, não, mas é a mulher que escreve. É uma mulher que escreve. E aí vocês pesquisam, Dorohedoro, e assistam na Netflix. Se vocês curtirem o anime, vão pro mangá, porque realmente tem mais detalhes, é muito legal. E eu, apesar de ser lendo de trás para frente, eu penei, eu sofri para poder acostumar com esse ritmo. Ah, tu não tem muita experiência, Não tenho experiência. Então, por isso que eu tô dizendo que é legal, porque me conquistou o anime. Muita gente não gosta. Quem lê o mangá, os caras que são mesmo expert, que leem mangá direto, acham o mangá muito superior, não gostam do anime. Mas pra mim, um cara que não tem contato nenhum com isso, só tinha com o One Punch Man, que é outro que eu gosto muito, já tô dando na outra dia. Adoro também. Muito bom ler essas coisas assim exageradas. Mas de mangá mesmo, só li uma série, serão 3 mangás só, não me lembro o nome agora. E pronto, e aí eu tô lendo agora do Dorohedoro e tô curtindo muito, comprando lá com um colega na fanzine, com o Hildon e lá na Reboot também, com a Erika, ou com nosso colega Isaac. Douglas. E o Douglas, Isaac. Douglas que ama o Homem de Ferro. Então... Isso, cara, só pra deixar claro, o nome da mangaka, né, é a Kei Hayashida. Pronto, né? O pessoal vai dizer que eu falo errado, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E outra informação também, gente, é que o Náusea vai ser em 7 volumes, né? A Conrad só trouxe pra cá pro Brasil os 6 volumes, aí cancela. Então, finalmente, nós teremos o Náusea do Vale do Vento também completo. E... Tô sentindo aí que o Hildo tá influenciando o Pascoal, viu? Tô sim. Cara, e é muito massa o Dorohedoro, porque ele tem toda essa estética do cyberpunk. Sim. Mas ele também tem uma questão muito do universo fantástico mesmo, né? Porque uma coisa que o Pascoal não falou é que esse cara, que ele tem uma cabeça de lagarto, de sei lá, dinossauro, ele não sabe como ele ficou assim, e tem um mago dentro da boca dele, cara. Isso. É muito. E ele que precisa saber o que esse cara quer. E ele, toda vida ele bota alguém dentro da boca dele pra dizer, e aí, ele falou alguma coisa. Cara, é muito bom, Dorohedoro. Assistam e leiam. É muito bom. Bizarro. É violento, mas é muito legal. Então, encerramos aqui o nosso Notícias do Império com esse quadro novo, Pitadas de Melange, que eu acho que vocês vão curtir com as nossas dicas. O pessoal falou não? Não, o Dorohedoro é em dupla. O anime e o mangá. Que cara safado!
Putz, econômico, Hildon. Então, você Matou dois coelhos. Você começa pelo anime e depois Boa. passa para o mangá. Então, então vamos para a análise do capítulo 12 de Messias de Duna. Vamos. Arrakis. Dune. Desert planet. I will kill you. The second moon. Grande Hildon e Jason, vamos finalmente começar a análise desse capítulo 12. Finalmente, né? Que chega-se Eu tava todo se babando, né? Finalmente! A gente vai falar. Eu vou falar de uma personagem muito importante. E tudo! Se não fosse ela, não existia um Adip. E não é a Jéssica. É simplesmente a reverenda Madre Gaio Ellen Morrian. Que nome lindo. Oh, meu Deus. O nome da minha gata. Mulher do meu nojo. Cara. Mas antes de a gente falar especificamente da personagem, uma das personagens favoritas do Hildon, junto com o Írula, eu até acabei com a voz dele agora. Meu Deus. Ó, por isso que a gente não conteve a gravação, gente. Nosso navegador ouvindo, né, tá gente? nessa situação. Mas a gente começa, Hildon e Geuso, com o seguinte excerto, e mais um excerto interessantíssimo, porque o excerto é do memorial de Stilgar, isso é, acontece então muitos anos no futuro, onde lá está o corpo, ou as memórias, a água no caso, né? Porque não tem um corpo, a água. Esse excerto, cara, ele é poderoso, pequeno, Isso. e me dói, cara, porque... Olha, eu vou até ler aqui novamente, vocês já ouviram eu lendo, né, no início, mas assim... Não se implora a misericórdia do sol. Isso é algo de Stilgar, isso é Stilgar em sua essência. Só que ao mesmo tempo, cara, Stilgar tá morto. Né? Nesse excerto é um memorial e eu não consigo aceitar isso. Sabe o que é mais interessante, Jason e Hildon? Se vocês perceberem, a gente sai de um capítulo 11, onde a lua é o principal centro das atenções, e a gente começa o capítulo 12 com o sol. É o ciclo, né? Ciclo de nascimento, de vida e morte. É muito interessante. A gente sai de um, como você falou, de previsões, né? De desejos sobre a vida, né? Como a vida, sabe? Como é bom estar vivo, né? Na alegria, no gozar da vida. E a gente é encarado com a inevitabilidade da vida, que é a morte. Né, de uma certa forma, que fala sobre isso, sobre a ânsia, o poder, como o sol, né, o sol consome tudo e ele não pede licença a ninguém, ele apenas aparece. E o grande propagador dessa palavra tá morto. Não ainda, lógico, no nosso universo, no momento que estamos lendo, mas a gente sabe que ele vai morrer. Eu curto muito essas nuances. Que é nesse livro? Será que é nesse livro? Não sei. Mas eu curto muito isso que o Frank Herbert vai colocando, essas pitadas, pra gente, aos poucos, entendendo que Duna é também a vida, né? Ele fala sobre a vida e a gente nunca para pra pensar que a vida também é morte, né? Que o caminho final, o caminho de todos é a morte, e a gente nunca para pra pensar sobre isso. A gente para pra pensar sobre tudo, menos sobre a derradeira viagem. E ela não é apenas a derradeira viagem, ela deixa também requisitos. Pra você ver, né, o quanto Stilgar é importante a ponto de ter memoriais, a ponto de sua palavra ser ainda propagada por milênios no universo, né?
E aí eu passo essa bola pro Jason, e o Hildo falando dessa questão da morte, e falando de que o sol, né, não se implora essa misericórdia, não se implora porque é algo natural. Natural no sentido literal da palavra, é a natureza aparecendo ali, né? Quer que seja, ela vai ser boa para alguém, vai ser ruim para alguém, mas ela vai fazer parte ali da situação. E Jason, a morte é nesse sentido também, né? A gente pode dizer que também não se implora a misericórdia da morte também, né? Ela vai estar ali para todo mundo, ninguém vai escapar. Isso não quer dizer que é uma coisa ruim também. Essa frase é uma frase profundamente Fremen, né? Porque a relação dos Fremen com o sol era muito intensa, com a relação deles com o deserto também. E, na verdade, também, além da inevitabilidade da morte, ela também quer dizer que tem certas coisas que são inevitáveis ao longo da nossa vida toda também, não apenas a morte em si. Tem certas coisas que não adianta você reclamar, não adianta você implorar, que elas vão acontecer da mesma forma, né? E aqui, como o Frank Herbert ele gosta muito de trazer coisas da religião junto na obra dele, eu me lembro muito daquela frase do rei Salomão, que o sol brilha para ímpios e justos, e chove para ímpios e justos. A natureza, ela não escolhe preferidos, né? E assim também o destino, a morte ou as inevitabilidades da vida, ela não escolhe as pessoas, né? São coisas naturais que acontecem no nosso dia a dia. Jason, eu só pegar esse ganchinho que tu falou pra mim é fantástico. E a gente, mais uma vez, sempre trazendo os links, né? Que são importantes, né? Recentemente, nós tivemos no sistema de streaming da Netflix a adaptação de Sandman, né? E pra mim, um dos momentos... E eu adoro o quadrinho de Sandman, adoro todo o trabalho do Neil Gaiman. E sim, eu fiquei muito feliz como a série foi adaptada assim. Mas pra mim, um dos momentos mais... Que eu tava curioso pra saber como eles iriam adaptar isso, né? É justamente quando aparece a morte. Uhum. E a morte, né, cara, ela... Como mais uma vez, a gente não fala sobre a morte, a gente não conversa, né, sobre esse momento. E como em Sandman, ela é apresentada como algo inevitável, a inevitabilidade, né? Apenas tirando lá o personagem que a gente sabe que ele não vai morrer. Mas para todo mundo é inevitável. Então não importa se você é jovem, na flor da idade, jogando num parque, não importa se você é um bebê que acabou de nascer e não viveu nada, não importa se você é um maestro que viveu anos e anos, não importa, sabe? Como você falou, o sol, ele vai nascer sempre, e a morte, ela vai chegar sempre, né? E nesse conceito da gente analisar isso, e é engraçado que é um capítulo sobre contenda, né, queira ou não queira, sobre quem tem mais poder, o que eu vou trocar, o que eu não vou trocar, só que tudo isso vai levar à inevitabilidade. Os atos ali orquestrados vai levar inevitavelmente ao momento final, né, que é isso, que o capítulo excerto nos apresenta de forma magistral. Tu vê como o Stilgar é poderoso, né, cara? Apenas uma pequena frase introduzindo ao memorial, mas tem toda aquela carga de aprendizado e, gente, olhem para o passado. Olhem para o passado porque cara, é fantástico. Eu adoro esse capítulo. E sabe que isso é aplicável a todas as grandes e pequenas coisas. Eu lembro de uma situação específica que aconteceu comigo quando eu estava fazendo uma pós-graduação, uma especialização na minha área, né? Uhum. E num determinado dia de clínica aconteceu lá uma situação que muitos colegas faltaram e a gente ia ter que atender pacientes desses colegas num sábado de manhã. E eu fui reclamar para um professor, ele olhou para mim e falou assim: reclamar vai mudar alguma coisa? E esse é um cara assim que ele é muito simplão, ele foi criado no interior, mas um cara muito sábio, muito sábio. E aquilo eu assumi como Stilgar, né? É um Stilgar, né? É um lema de vida pra mim, eu assumi assim. Depois que eu comecei a entender que tem certas coisas que não adianta reclamar, que elas vão acontecer, eu reclamando ou não, eu pedindo misericórdia ou não, eu comecei a levar a vida de forma muito mais leve, né? Então, uma vez eu conheci um cara também que fazia parte daquele Alcoólicos Anônimos e ele falou daquela frase da serenidade. Isso. Eles usam como uma oração, né? Que é alguma coisa como... A oração da serenidade. Me dê força para enfrentar o que eu preciso, para mudar o que eu preciso, me dê
paciência para aceitar o que eu não posso mudar e sabedoria para discernir entre uma e outra, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso mesmo. E quando eu entendi isso daí, hoje, por exemplo, se eu vou chegar atrasado em algum compromisso, por causa do trânsito, porque aconteceu um acidente no caminho, por exemplo, Não tem eu o que aviso, fazer, né? eu aviso que eu vou chegar atrasado, meto um podcast e eu não vou mais me estressar. Porque se eu me estressar, não vai mudar absolutamente nada. E olha só, vocês dois aí com essa conversa, vocês deveriam ter feito uma conferência com a reverenda Madre, Giles, Ellen. Porque o que não falta aqui nesse capítulo inicial é a reverenda Madre se queixando do seu destino. A gente vê ela aqui começando Chata a pra ser caralho. E o sol aqui enviada. é o sol nesse capítulo, o sol é o Paul, né? É o Paul. Não adianta e ele pedir chega, misericórdia pra ele. né? Pô, agora é o seguinte, eu acho que deve se rever, acho que o Paul está violando o Estatuto do Idoso quando fala que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta Tem que prioridade ver se tem. a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura. Tem rampas E a nesse gente- palácio? Tem Aí rampas? eu vou ter que trazer para o nosso papo a sabedoria incrível do choque de cultura, Sim. né? Que ele disse que idoso é covarde. Mas olha só, a reverenda Mara estava presa, estava lá, foi presa. A gente viu em capítulos anteriores que ela estava no espaço sideral na nave da guilda. Paul descobriu, mandou chamar a moça, né? Não é mais uma mocinha, ela já é uma senhora de idade. Ela ficou lá presa no seu cárcere, reclamando, resmungando, jogando tarô. O tarô só dizia coisas ruins para ela, então não ajudou muito a acalmá-la. Essa oração da serenidade não funcionou, nem a litania contra... Não não deu deu certo pra certo ela, né? para ela. E aí ela, novamente, agora está sendo encaminhada, ela está sendo escoltada agora por uma guarda, pela guarda de elite. Inclusive, tem uma pessoa que é surda, né, para poder evitar algum tipo de tentativa de fuga dela, usando a voz. E ela está, claro, preocupada com o que vai ser essa audiência, mas ao mesmo tempo ela começa a se cansar, porque ao mesmo tempo que ela vai entrando lá nos vários aposentos, né, que eles vão passando de uma parte para outra, gigantescos, coisas que caberiam todas as cidades de grandes reis, imperadores que já viveram aqui na Terra, que era essa questão da ostentação, né, que a gente viu isso no primeiro capítulo, porque a gente tem que lembrar, né, que é interessante falar, que ao ser levada para esse local de audiência pública com o imperador, essa questão arquitetônica, mais do que algo funcional, né, ela exige para ser algo deslumbrante, porque a arquitetura, vale salientar, que a arquitetura vai mostrar que as construções são capazes de explicar contextos históricos e sociais. Os prédios falam, né? Os prédios mandam mensagem. Então, isso é uma coisa importante. E o prédio lá do Paul, a gente vê que todo esse sistema imperial ele é baseado em Idade Média até século XVIII, que é exatamente, até século XVIII mais ou menos, a arquitetura dessa época era para proporcionar, para mostrar, para satisfazer duas questões principais, que era a exibição do poder, e a gente vê isso com Paul, com bastante água, ouro, rubi em todo canto, e mostrar publicamente a punição dos contraventores, dos caras que eram contra qualquer tipo de fazer algum tipo de oposição. E é exatamente isso que a gente vê aqui com a reverenda Madre. A gente vê ela sendo colocada para cansar mesmo, uma bichinha. Eu fico com pena da reverenda Madre. E acho interessante que num determinado momento, o Jason Hildo, eles falam assim, ela fala assim, que passa por um local exótico, que é ladrilhos no chão, desenhos de criaturas aquáticas de planetas exóticos. E vocês lembram onde mais foi visto ladrilho no chão com desenhos de criaturas aquáticas no Messias de Duna? Se vocês estão lembrados. Na casa de alguém. Farok, na casa do Farok. Isso, na casa do Farok. Que mostra também que ele tinha dinheiro, né? Tinha riqueza pelo fato de ser isso aí.
E aí a gente vê a Reverenda Madre, olha só, Hildon e James, ela vai passando, cara, eu tive pena dela quando ela passa e ela viu lá os orifícios pneumáticos de transporte. Por que era um elevador, cara? Tinha lá vários elevadores para ela. E ela disse, o que fazia me marchar aquela distância toda? Né? Aí ela pensa, né? Para oprimi-la. Tinha elevadores, mas não foi permitido. E fora, né, Pascoal, que ele faz questão de oprimir ela em tudo, né? Tem toda, como você falou, a ostentação, né, arquitetônica do palácio, o caminho, sabe? É aquela forma de... lógico que Paul é um moleque rancoroso. É o menino Paul. Menino Paul, e 40 anos já, menino Paul. Ele é rancoroso e ele quer subjugar ela de todas as formas possíveis, né? E uma dessas formas é o quê? É na riqueza, é no poder de ostentar, né, cara? E ele faz isso muito bem, fazendo com que ela caminhe, que ela vá, sabe? Que ela perceba tudo, que ela visualize tudo. E ele pega... Pô, não dá ponto sem nó, né? E ele pega ela na grandiosidade e na pequenez, né? Na grandiosidade de mostrar toda aquela ostentação violenta e numa mesquinharia de fazer ela andar. Ele podia mostrar sem fazer ela andar, mas ele queria fazer ela andar. Uma senhora. Mas sabe por quê? Porque andando é mais devagar, ou seja, também. Ele saboreia melhor. E aqui fica uma homenagem muito boa pro Mark Simonetti também, né? Porque o cara, ele capturou muito bem o templo, né? Eu achei que ficou muito bonita. Inclusive a capa do livro é essa, né? Não, e aqui aparece. E uma outra coisa que a gente vê também é que em determinado momento ela realmente fala, né? Essa caminhada toda, você pode sair com todo um orgulho de uma pessoa que vai chegar para o imperador e dizer a sua demanda, mas todo esse caminhar, toda essa trilha, toda essa grandiosidade que é me imposta visualmente, isso foi muito feito com a Igreja Católica, a Idade Média, né? Que as pessoas não tinham acesso à educação formal, em que os grandes pintores, artistas, até hoje em dia, que a gente tem toda a tecnologia, a facilidade que a gente tem de ver qualquer tipo de coisa num celular ou no notebook, quando você visita qualquer museu que tem alguma obra artística, você fica encantado. Então você imagina as pessoas naquela época que não tinham acesso a nada, nenhum tipo de educação, era praticamente a divindade chegando através das obras de arte para eles, né? Então tem muito essa questão de passar. E aí ela também percebeu em determinado momento, como o próprio Jason falou, era a fraqueza dele, ao mesmo tempo que a ostentação, ele queria mostrar isso pela ostentação, era a fraqueza dele, ela notou que na realidade aquilo tudo ali era porque ele queria alguma coisa dela. E aí ela fala, havia uma alavanca de negociação. Cara, e aí isso aqui também o Frank Herbert é foda, cara, porque ele remete ao grego Arquimedes, matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo, que tinha a seguinte frase: dei uma alavanca que moverei o mundo. Exatamente isso aqui que ele quis falar aqui, quando a Reverenda Madre percebe que vai ter uma possibilidade de negociação, então ela não está ali simplesmente para ser abatida, e ela lembra de um pensamento do personagem preferido do Hildon, que é o Joker, o Say Taylor, né? Isso aí, ele é fantástico. Fala que uma criatura, depois de se transformar numa coisa, irá preferir a morte a se tornar o contrário do que é. Então, o que vocês acham aqui que a Reverenda Madre vai agir? De que forma ela vai agir com o Paul aqui agora, a partir desse momento que ela tem essa... eu só queria mencionar mais uma vez a entrada do templo ali, que eu achei tão incrível a forma como o Frank Herbert escreve, que quando você entra no templo, que as portas têm 80 metros de altura por 40 de largura, isso a gente não consegue nem imaginar uma coisa dessas, né? Não entra na nossa cabeça. É um prédio. Só a porta é um prédio, né? E a sala ela vai lentamente se afunilando para que o trono pareça maior do que é. E o trono já é gigante também. E ela mesmo diz, só uma mente muito perspicaz e muito treinada consegue perceber, porque é suave esse afunilamento. E ela vai andando e ela diz, essa caminhada da porta até o trono
é capaz de tornar um ser humano digno no começo dela e terminar a caminhada como um mosquito. É até como se, propositadamente, essa arquitetura, ela é realizada justamente para esse tipo de jornais. Logo com um olhar mais não técnico, ele vai entender a grandiosidade, né? Só que esse outro olhar, esse que olha o além, ele vai se impactar durante o processo do caminhar, né? Já é de propósito, né? O quanto o Poe, ele, em todos os seus detalhes, não é só pela ostentação, não é apenas para mostrar eu sou o imperador, eu tenho poder. É mais, né? É mais. Ele precisa também mandar determinadas mensagens e algumas delas precisam ser visuais, né? Com certeza. E o legal é que a gente vê aqui o trono, né? O trono, ele é um trono verde, lapidado de uma única esmeralda de Agal. No caso, esse trono já era usado pelo Padishah, né? Padishah Shaddam IV já era utilizado. Esse Agal é um planeta que foi exaurido, inclusive, pelo Shaddam. Ele acabou com todas as pedras preciosas que tinham nesse planeta. A cor verde faz parte da bandeira Atreides, ao mesmo tempo que a cor verde é o luto, é o pesar dos Fremen. Quando o Fremen está de luto, ele coloca a cor verde, né? Então, e aí tem todas umas cortinas por detrás, em cascata de laranja queimado. E aí tem toda uma simbologia com a areia, com a melange, né? Então, tudo ali era um simbolismo. Tudo ali é semiótica, tudo é semiótica. Tudo é arquitetura, decoração, tudo é semiótica. Tudo é pensado. E mais uma vez, viu, Jason, você falou perfeitamente, o Simonetti, ele consegue captar isso de forma magistral, né? O Herbert, ele não é um Tolkien, né? Porque o Tolkien era sempre foi um autor muito descritivo, né? Até o ladrilho da parede do banheiro ele descrevia, né? Já o Frank Herbert, a descrição dele é muito mais dinâmica, é muito mais ao ponto. Mas você consegue visualizar, é tanto que, para mim, o Simonetti, ele consegue captar de forma absurda. Eu que sou ilustrador, né? A gente tem essa visão muito, muito visual, né? Mesmo assim, a nossa mente funciona como arte o tempo inteiro. E eu acho fantástico, porque o Frank Herbert, ele brinca com a semiótica das palavras, nada ali é por acaso, né? Para um olho destreinado, aquilo ali vai ter um impacto X, para um olho treinado tem um impacto Y. Acho fantástico, cara. Esse caminhar, para mim, ele conta tudo em poucas palavras. Não, né? o Herbert, ele é muito legal porque, além da semiótica, ele usa muito expressão corporal, demais, assim, né? E aí, hoje eu fico tentando ver, por exemplo, tem essa série que tá muito em alta agora, Succession, inclusive, ganhou alguns prêmios no Emmy, né? É maravilhoso. E eu fico pensando assim, essa é a coisa mais Frank Herbert que eu assisto no momento. Tudo ali é expressão corporal. Então, sabe aquelas coisas bobas, assim, que não tá nem no livro, na série, mas assim, por exemplo... O cara tá com a cadeira mais alta do que pra quem ele tá falando, que ele quer olhar de cima pra baixo, sabe? É tudo assim, tudo você fica tentando entender o que o cara tá dizendo por trás daquelas palavras e por trás daquele olhar. E assim, essa leitura do Frank Herbert do bom ponto, assim, positivamente, ela chega a ser até cansativa de tanto que você fica, tanta riqueza que você tem pra ficar olhando em cada diálogo, cada frase, cada olhar, né? Tão rápido, né? Se a gente parar pra pensar, né? E é tudo rápido, por isso você tem que ler com calma. E ele fala rapidamente, e ali ele colocou várias informações, porque aqui, quando a reverenda chega finalmente para encontro lá com o Paul, ela vê lá, junto com o Paul, tava lá Alia, né, 2 degraus abaixo de Paul, e à sua esquerda, Stilgar, acho bom como a reverenda chama ele, o lacaio imperial, no degrau abaixo de Alia, à direita, né? Um degrau acima do piso do salão, tava lá uma figura solitária, o Hate, né? O Momoa, o Duncan Idaho, tava lá, paradinho, olhando pro lado. E aí, cara, nesses detalhes, um detalhe aqui me deixou assim um pouco triste. E me lembrou muito, me remeteu muito à figura do Barão Vladimir Harkonnen. Paul estava usando um gerador de escudo. Cara, pra mim, isso é de uma, sei lá, o Paul nunca foi disso. O Paul, ele não ia ficar ali cheio de guardas ali ao seu redor. Até ele fala vários navies, né?
naibes antigos, que estavam até com armas laser, né, portando, e eram homens de confiança de Poe, né? Mas ele estava com escudo, né? Então ela enxergava o tremeluzir do campo. Isso era muita paranoia do Barão Vladimir Harkonnen. Ele nunca ficava com esse escudo desligado, nunca, né? Com o sobrinho Por causa dele. da Guerra dos Assassinos, né? Por causa da Guerra dos Assassinos, por causa da própria família dele, que ele não confiava em ninguém da família dele. E aí você vê Poe chegando a esse momento de também não confiar, é estranho. Apesar de que tinham pessoas que poderiam atirar nele e explodir tudo ali, tudo bem, ele estava confiando nos naibes. Mas isso me mostra um pouco de fraqueza. Isso para mim não é ostentação, né? Isso para mim é um pouco... Engraçado, assim, quando eu li, eu não tive essa leitura que você teve, né? E ela é totalmente válida mesmo. Eu lia mais como também um recado, né? De assim, olha, eu sou um imperador, né? E eu preciso de um status X, né? Eu preciso de alguma forma me proteger. E é uma mensagem também, mesmo que eu não precise, se você atirar aqui vai dar merda, sabe? Mas eu tinha lido mais isso, mas a tua análise também faz todo sentido, porque é também triste e remete a gente ao Poe do capítulo anterior, que era um Poe devastado, era um Poe triste de ver, né? Um Poe, sabe, atolado na droga para poder... Droguinha. Zé Droguinha, para poder se apegar um vislumbre de visão. Pra mudar, né? Ele eu quero mudar. Ele quer tirar o sol, fique parado 7 dias. Exato. Mas é justamente mais uma vez, pode ser também seja um próprio temor do Poe, né? Poe, a gente viu no capítulo anterior que Poe tem medo, né? E raras as vezes a gente viu o Poe com medo. A gente via o Poe preocupado, o Poe tinha um receio, mas o medo, aquele pavor, a gente não via constantemente. É novo pra gente, sabe? É uma coisa que a reverenda madre depois ela pensa, quando ela é chamada para ir para os aposentos dele, um pouco mais para frente, né? Depois a gente vai passar por isso. É que ela percebe que toda a forma e a formação que esses fedequins, esses soldados estão ali protegendo ele, ela percebe que Poe tem medo deles. E como é que pode esse personagem ter medo dos seus súditos ali, que estão ali para servir ele, né? Então realmente ele realmente, a gente percebe em todo o livro até agora que ele se tornou refém das próprias escolhas, né? Em todo momento ele se diz, eu sou imperador, eu faço o que eu quero. E aí é bem lembrado isso, né? Ele tem que fazer todo um teatro, né? Porque na realidade ele poderia muito bem ter ido na cela da reverenda madre, ou mesmo ter chamado ela no particular para conversar, mas ele faz todo esse ritual, que é aquela questão, né, da questão da humilhação pública, porque nenhum dos naibes gostam da reverenda madre. Stilgar é doido para passar a faquinha no pescocinho encaracolado dela, assim, bem enrugadinho. Ele quer passar a faquinha, ele não aguenta mais vê-la daquele jeito. O Stilgar sendo Stilgar, né, não tem como ele aguentar por muito tempo, não sei até quando ele vai ser tão civilizado, mas tá ali, né? Então eu acho que nesse ponto, principalmente sobre o Poe, as atitudes de Poe com relação a ela e com relação aos seus súditos, isso mostra realmente, como o Jason falou, total dependência deles, né? E aí eu vou passar para uma questão bem interessante, que aí eu falo um pouquinho da questão filosófica de Duna. Não necessariamente que o Frank Herbert ele usava ele, mas eu acho que isso tem muito a ver com o Michel Foucault, tá? Francês, filósofo. E ele fala que aqui no caso a gente acha, nessa conversa, o Poe sempre fala que o poder é dele. A gente sempre coloca o Poe como o cara, o Kwisatz Haderach, como Adi, o cara que pode fazer tudo, ninguém pode ser contra ele. Mas o Foucault ele analisou depois que o poder ele tem que ser analisado como algo que circula. Ele nunca está localizado apenas na mão de uma pessoa só, né? Em todas as malhas, os indivíduos, todos microcosmos, existem indivíduos com poder, né? Então, assim, não é uma coisa, o imperador quer isso e todo mundo vai fazer isso. Não, né? Porque esse poder vai criar uma verdade, né? Que aí é necessário realmente ter esse poder para criar essa verdade. A verdade daquele mundo, ela vai ser produzida
graças a essas coerções, como ele fez com a Reverenda Madre, com esse teatro que ele fez para os naibes, para poder esses poderes de naibes, de cities, continuarem respeitando ele, que ele precisa desse apoio. Então é exatamente isso que cada sociedade faz com um regime político, né? Então essa verdade, esse poder que ele disse que tem, ele está ligado ao sistema de poder de todo mundo, de todos os povos ali, de todo o seu império. Não dá para fazer sozinho, não dá para fazer as coisas de forma totalmente autoritária sem ter esse respaldo. Mas aí, Jason, eu queria te perguntar aqui uma coisa, que logo na conversa inicial, o Paul falou logo de cara, olha, podemos dispensar os rodeios, vamos parar falar de rodeios, de dourar aqui a pílula, vamos direto para o assunto. E ela até se surpreende, né, Jason? É porque não é típico, né? Da diplomacia, direto ao ponto. Ela estava toda preparada, Hiro, você sabe que ela gosta de falar. Ela estava toda... Ela gosta. E ela gosta do jogo. Ela gosta. Eu vi que a Irola falando com ela falava, deixava a coitada da Irola humilhada, você não tem mais tempo, né? Mas o legal é que nessa conversa, o Paul fala assim, o Stigl quer que eu mande você embora. Aí a Reverenda Madre. Aí ela pergunta, não quer que me mate? Embora, né? Ela perguntou. Eu teria esperado algo mais direto de Naib Frame, ela já provocando, né? E aí, assim, Stilgar franziu o senho e disse: Sim. Aí eu tenho aqui uma coisa interessante para vocês, e aí vocês me digam, mandem mensagem para mim, porque parece que a tradução da Aleph esqueceu da frase do Stilgar, Hildon, que é uma frase interessante. Se você notar, na página 138 do livro Capa Dura, quando ele fala assim, Stilgar franziu o senho e disse, : pula logo para ela respondendo, então vamos dispensar também a diplomacia, ela disse. Mas, na realidade, Hildon, sabe o que foi que, Hildon, Jesus, o que foi que o Stilgar falou? Peraí. Mas assim, no meu Capa Dura tem aqui, ó. E não que me mate, ela perguntou. Eu teria esperado algo mais diferente, direto de Naib Frame, né? Aí, ó, Stilgar franziu o senho e disse: muitas vezes devo falar de modo contrário ao que penso. Isso se chama diplomacia. É muito estranho ver o Stilgar diplomata. Ô, Hildon, a sua edição tá sem isso? Diz pra nós qual que é a tua edição ali, cara. A minha segunda edição. A segunda edição não tem... A minha também é a segunda edição, né? Não tem... Deixa eu olhar aqui para a minha, porque pode ter sido algum erro da primeira e da segunda edição. Cara, engraçado, a minha é a segunda edição também, gente. Mas olha só. A minha também tem o mesmo erro. Não tem essa frase do Stilgar, que é fundamental, né? Porque o Stilgar mostra no que se tornou, no que a gente sempre criticou até agora, que o Stilgar agora aprendeu o que é ser um diplomata. Ele fala... Gente, e essa frase do Stilgar é simplesmente incrível, né? Não, ela não... Assim... Caramba, que terrível, porque essa frase é muito importante para dizer muito de quem é o Stilgar e de quem Stilgar se tornou, né? É bizarro a gente ver o Stilgar diplomata, podando as palavras, tendo esse entendimento, até porque, cara, o Paul tá tão merdeiro em determinados aspectos que o Stilgar, ele tem que ser o cara apaziguador, né? O diplomata mesmo, né? Se ele diz assim, bicho, se eu não fizer isso, vai ser jihad pra tudo que é lado, sabe? Cara, e o Paul também, você nota em vários pontos que a Reverenda Madre nota que ele tá com raiva, prestes a explodir. E assim, e é muito diferente daquele Paul que a gente realmente conheceu em Duna, que era calculista, frio. A gente até, quando a gente avaliou os últimos capítulos, 47, 48 do livro Duna, Hildo, a gente até falava, quando ele ouviu lá que o filho dele morreu, não sentiu mais nada, não é porque ele não sentisse a dor, mas é porque ele colocou aquilo na cabeça, eu vou até o final agora, vou terminar o meu plano, vai ser isso aqui, não vou mais pensar em nada, ligou automático e foi. E aqui não consegue, né, porque é com algo relativo
algo muito importante na vida dele, que é a Shani. Então, assim, ele não consegue. É isso. Acho que a atual preocupação de Paul hoje em dia é isso, né? O seu sol, né? É que a profecia do sol seja esse sol. Acho que se bobear, Paul tá pouco se fudendo eu pros também outros, acho. as outras expectativas da profecia, sabe? A grande preocupação dele é Shani, bicho. Sabe? Cara, e ele ao falar com ela, viu, gente? Ele fala assim, né? Quando ele tá perdendo a paciência, que ela começa também a. Ela vê que ele tá caladinho, tá querendo alguma coisa, ela começa a subir o topete, e aí o povo fala: Isso aí. cuidado, velha, né? Cuidado a falar comigo, velha. E aí ela lembra automaticamente do primeiro menino Paul, né? O menino Paul sendo testado lá com o Gonjabá e com aquela caixa lá da dor da mão dele. E ela lembra que ele realmente ele vai enfrentá-la, né? Ele não tem esse poder todo com relação a ela. Então eu acho que essa é a primeira parte da conversa que a gente que acabou o teatro. Quando percebe que tem uma alavanca, ela já chega chegando, né? Isso, acabou o teatro. Exatamente. E aí o Paul diz: não, agora vamos conversar nos aposentos pessoais, que é completamente diferente do que é lá fora, né? É um local mais parecido com o City, mais acolhedor, menor, né? E aí até o Stilgar e o Duncan Idaho, né? No caso, o Hate ajuda a Reverenda Madre. Gente, imagina aí, a pobre véia precisou de apoio dos dois homens para poder ir para esse local. Então ela estava realmente muito cansada. O Paul conseguiu. Isso é truque. Que coisa horrível. Vou te denunciar o estatuto do idoso. Não tem como. A coitada, claro que ela não é coitada, mas ela tá realmente... É truque. Ela viu o Javier Bardem e o Jason Momoa. Puxa, ela disse, cara, deixar esses homens me levando aqui. E olha só, a primeira palavra, a primeira coisa que Paul fala para ela, e é interessante como é escrito, ele diz assim: em voz baixa, Paul disse: quero negociar com você a vida da mulher que amo. É tipo aquelas frases de filme que a pessoa diz: o que tu falou? Fala mais alto, né? A pessoa fala bem timidamente: quero negociar. Não, é aí que Paul se entrega, né? Ele, além dele estar entregue, ele deixa claro que ele está aberto à negociação. O fato dele estar aberto à negociação já coloca a Madre numa situação muito confortável. Porque não foi ela que sugeriu a negociação. Isso. Ela tá, né, ela não sugeriu nada. Ele sugeriu. O imperador sugeriu. Isso. O Kwisatz Haderach sugeriu negociar. Quer dizer, ela tá no lucro. Ela tá numa posição de muito privilégio. Cara, e eu fico imaginando a cena, isso no cinema, né? Porque ele fala isso, automaticamente o Stilgar pigarreou. Tipo, fez... Alia tocou com os dedos o carro da Agatha Christie. Pensa aí, todo mundo com ódio dela, porque o Paul tá pedindo um favor, né? E aí ela também fica um pouco receosa quando o Paul diz que quer negociar a vida, e aí ela pergunta: teve alguma visão de que eu estava à frente da morte da Shani? A gente lembra? Preocupada, né? Porque naquela conversa com a queridinha do Hildo, com a Írola, ela disse que era para matar. Se a Shani tivesse filho, era para matar, e mata a coisinha. Mata ela. Então ela já ficou meio que achando. E aí o Paul, né? Com a resposta do Paul, ela notou que ele não sabia. Então realmente a proteção do Edric, da guilda, estava funcionando. O Paul não conseguia perceber. Claro que ele sabia que tinha essas intenções, tanto que está conversando com ela sobre isso, mas ele não tinha essa certeza, e aí ela fala, né? Então ele apenas desconfia, né? Então ela fica toda feliz. Pensa aquele sorrisozinho de felicidade, Hildo. Iria te conquistar, assim, ela rindo assim com aquela... Não, ia ficar... Mas ao mesmo tempo que ele tá dando essa abertura de negociação, né? O que ele oferece é algo que vai de contra ao que ela acredita, ao que a casta dela acredita. E ela oferece, Hildo? Aqui. Ele oferece o sêmen, a semente de Paul. E, de certa forma, é como se ele desse a vitória para a Madre, mas seria uma vitória agridoce, né? Ela não seria uma vitória plena. Mas é o que ela vai ter. Ele oferece o néctar do amor para ela. Sem amor. Sem amor, exatamente. E aí, gente, é exatamente isso que
Agora é interessante que nessa hora, porque aí ele fala de forma irredutível, né? Ele faz a proposta dele, ele quer negociar com ela, mas ele também estipula que vai ser nos termos dele. Mas de uma hora para outra, imagina a cena, todo mundo tenso, é uma negociação, está uma reverenda madre e um Kwisatz Haderach. Então não é pouca merda. São duas coisas ali que muito importantes, de poderes assim, que nenhum tipo de humano consegue chegar perto deles. E de uma hora para outra, o Momoa começa a rir. Do nada, né? Nada. Aí, tanto que quando ele faz isso, né, de maneira desconcertante, o Gola sorriu. Ali se virou para ele e começou a estudá-lo. O que que tá acontecendo com esse cara? Ele tá ali... Porque o Momoa, o Hate, o Gola, ele tá como se fosse em modo stand-by, né? Tá lá, só funcionando lá, parado, os olhos metálicos, né? Sem mexer, olhando para um vazio. E de uma hora para outra, numa negociação seríssima, ele começa a rir, né? Então, é uma coisa estranha, ninguém sabe o que aquele cara traz. Parece aqueles gatinhos sonhando, que a gente não sabe o que eles estão fazendo. É algo mais ou menos isso com isso, né? A gente sabe, a gente viu o episódio de exato, eu me lembrei exatamente. Sonho de mil gatos. Eu acho que ele não saiu da quinta série. Não, ele não saiu da quinta Eu série. também acho que não. Mas... Sabe o que é? O que é o seguinte, ele tá aí Foi que nem o Hildon rindo do pau névoa. Cara, não traz isso de volta, não. Polêmico, Eu não posso falar mais disso, eu me excedi já disso. Não consigo. Mas é tipo assim, o Hate, quando tá em seu modo ativo, ele, né, tem as suas complicações, as suas diretrizes, mas quando ele tá no modo stand-by, aí traz de volta aquele Dankai da Ho My Boy brincalhão, que não pode falar um pau névoa, que começa a rir. O legal é que logo depois ele tá rindo lá, não sei de quê, o Paul fala pra reverenda madre que a Shani tá grávida. E a reverenda madre dá um grito: está mentindo! Aquela forma bem... Se entrega, né? E ele, não tô mentindo não. Ela foi fazer lá o tratamento lá, frame de fertilidade. E aí é uma coisa legal, né? Shani grávida, então é uma possibilidade de um novo herdeiro para o Paul. Só falta olhar para ele e dizer assim: respeita o pai, rapaz. Respeita o pai, é verdade. E aí a Verena Madre começa aí nessa questão, Jason, que o Hildo falou. O Paul está colocando as Bene Gesserit numa situação complicada, encruzilhada. Porque ele está oferecendo algo que elas querem muito, mas elas não podem dizer que tem, não é verdade? E ao mesmo tempo é algo que elas querem, mas não do jeito que elas querem e não do jeito que elas podem também, né? Porque inseminação artificial nesse mundo aqui é algo proibido, né? Isso. Eu até fiquei pensando, né? Porque quando esse livro foi escrito, já era início dos anos 70, né? 69. Ele foi 69 foi o primeiro Duna ou foi não, já esse aqui também foi? 65 foi Duna, 69 foi... Esse 69, foi então tava no começo da inseminação em humanos e ainda tinha um índice de sucesso muito baixo, né? E muita incerteza e muita obscuridade sobre o procedimento em si. Então eu imagino que na época em que o Frank Herbert escreveu isso, inseminação artificial ainda era um grande assunto, assim, né? E aqui para o universo de Duna é proibido ter filhos através de inseminação artificial, é considerado ter filhos como bichos, né? E aqui realmente o Paul ele meio que ele dá o que elas querem, mas de um jeito que elas não vão poder usar como elas querem também. Porque se a população, se as pessoas, se as casas souberem que elas fizeram uma inseminação artificial, elas estão danadas também. E não vão aceitar, é aquela coisa, né? Você terá o meu sêmen e não terá meu trono, né? Também isso, o descendente delas não vai ser da realeza, mas o descendente dele sim. Exato. Então, fica assim, nesse ponto, né, a reverenda madre coloca na conversa o Gola, né? Porque ela está fazendo uma troca, né? A troca seria as Bene Gesserit não atentarem contra a vida de Shani, que era algo que o Paul achava que iria acontecer, e aí ele daria uma outra vida, né? Era uma vida pela outra. E ela fala, né? A reverenda madre chega pro Gola, pro Hate, e fala: diga aí, Mentat, a oferta é boa?
E aí ele fala, né? A oferta é tão boa quanto a coisa real que ela compra, e só. A troca oferecida é uma vida por outra. Uma negociação. Uma mentate, uma negociação de ordem elevada. Não aumenta Aí é essa. legal que nesse momento, tem nesse texto, diz que a reverenda madre recusou-se a olhar para a Alia. Vocês lembram que o primeiro encontro das duas foi a Alia. A Alia com Ela 3 tem anos medo de de área, né, idade. bicho? Colocou dentro das memórias da reverenda Madre Giles, naquela época, ela colocou a memória dela dentro das memórias delas, da reverenda. Tá imaginando a loucura? Porque assim, as memórias que essas reverendas madres têm dentro de si, no seu psique, ela é algo herdado por outra, é passado. Todas aquelas vidas é passado. A Alia, Sim. ela conseguiu entrar nessas memórias, não se sabe como, nem o Paul consegue. E ali, quando a reverenda madre olhava para conversar com as suas memórias interiores, ali aparecia, cara, ali. Então ela tinha medo de olhar para Alia. Era um negócio assim, um poder. Aqui ela hackeia o sistema, né? Hackeia o sistema. E aí o Gola ele continua, né? E o que mais? De toda a obra do Herbert e do filho dele, a Alia é um dos seres mais poderosos de tudo, né? Sim. E o legal é que o Hate continua a análise dele, né? Ele fala assim: é de se perguntar por que as bruxas Bene Gesserit não usaram os métodos dos Tleilaxu, né? Aí a reverenda ela até pensa nisso, né? E ela fala assim: se baixassem as barreiras à inseminação artificial, o passo seguinte seria mutação controlada, né? Como Deus. Exatamente. Então é muito interessante porque assim, o que é que a Alia pensa? Se o Paul entregar aí o sêmen dele, né, os genes dele, para as Bene Gesserit, pode ser que caia nas mãos dos Tleilaxu. Será que isso era algo pensado? Se vocês soubessem o que é um tanque axolote, vocês ficariam enojados. Isso, vocês vão Fica aqui o estímulo, né? Leiam as obras posteriores do Frank Herbert. Lá pra frente vai ser dito o que acontece ali, olha, não é bonito. Não, hereges, você descobre tudo, é uma coisa horrível, mas olha só como é interessante. Percebam que em determinado momento, a reverenda madre, quando estava lá perto do Hate, ela se sentiu ameaçada por ele, né? Tipo assim, o cara é da conspiração, mas ela não se sentiu segura. E em determinado momento, sem ver nem de que, o Gola também ele age perguntando se o Paul iria também fazer um encontro com os Tleilaxu. E quando ele falou isso, a Alia se sentiu perigo. Ali não era o Duncan e Darrow falando, ali era o Hate Tleilaxu, que estava colocando na cabeça do Paul que era necessário falar com os Tleilaxu sobre a questão também genética do sêmen dele. Olha que loucura. Isso Os Tleilaxu, eles sempre têm alguma coisinha a mais ainda do que os outros conspiradores, né? Os caras são fogo. Não, e você vê que a Alia, né, ela ficou... Imagina a mutação controlada, eles poderiam, como eles disseram que fizeram, um Kwisatz Haderach. Só que eles fizeram o Kwisatz Haderach, deve ser aquele amostra grátis, bem pequenininho, que não era com os poderes que tinham Paul. Então, se eles chegassem ao ponto de ter essa questão genética do Paul, o que é que eles poderiam fazer? Porque eles fazem de tudo, né? Eles não têm essa inibição moral e ética com relação a... Inclusive, os mentates distorcidos deles são bem a prova disso, né? São mentates sem valor moral, né? Basicamente é isso, são mentates que não têm valor moral. E aí eles têm as suas vantagens, mas também não são confiáveis. Exatamente. E o coisas Haderach deles também, botar coisa na mão deles é treta, com certeza. E o Height vem deles. E nesse momento o Paul, ele vê todo mundo conversando e ele se sente distante de todo mundo, né? E até ele faz a comparação que de repente a Alia está tendo uma outra visão, né? Ele até fala que as sibilas podem ter visões diferentes, mas a visão dele é uma só. Ele tem que seguir aquilo ali. E parece que a Alia não está nessa mesma vibe. Ela acha que essa visão dele, ou ela não concorda, ou ela não vê, né? Ela não acha que é a coisa correta a ser feita. Isso é interessante também, né? Porque Porque se a gente pensar bem, a gente até comentou isso,
Ali é um Kwisatz Haderach feminino. Sim, total. Ela é outro lado dele, né? São duas peças igual o Janus, né? O Deus de duas faces. Não, eu completamente eu visualizo dessa forma, né? Como o Jason falou, né? A Alia pra mim, é um dos seres mais poderosos do universo de Duna e também um dos seres mais fantásticos, dos personagens mais incríveis do livro, sabe? E eu consigo ver muito parece até uma espécie de, sabe, de compartilhamento, né? Que, infelizmente, Paul não sabe se conectar, não sabe utilizar. Ele tem essa conexão com a Alia, mas ele, na hora que ela precisa ser utilizada, ele não sabe. Ele não sabe apertar os botões corretos, iniciar os processos corretos, e isso é muito frustrante até para a própria Alia, né? Que ela sabe que ela pode fazer mais, né? E aqui, finalizando o capítulo, a gente tem o quê? A Reverenda Mary, já ciente de que Paul estava precisando de um favor dela, ela tenta mudar o jogo, dizendo que gostaria do sêmen, tanto dele, né? Dele com a Alia, né? Ele queria já o óvulo já dessa concepção. É pra ir ela, já que eu vou fazer do jeito que não quero, então eu vou fazer o que eu quero, né? Tá deixando, né? Tá abrindo brecha. Eu vou... Foda-se Irulan, né? Irulan, coitada. Eu fiquei com pena da Irulan agora, só que não. A Irulan, a Reverenda Madre diz assim, a Irulan vai fazer... O Paul diz, aliás, né? A Irulan vai fazer o que você mandar. Exatamente. E aí você mostra também a questão de como as Bene Gesserit, por mais que elas fossem revolucionárias, por estar num sistema patriarcal e de ser ali uma alavanca em muitos momentos para derrubar casas e virar o jogo do poder, ao mesmo tempo elas têm todo um sistema interior, né, delas de vassalagem muito forte, né? Então essa questão da Irulan, que realmente a Irulan vai fazer o que ela quer, o que elas querem, de forma consciente ou não, porque aqui ela fala claramente que tem tipo de dispositivos, deve ter inibições, deve ter gatilhos colocados nessas pessoas que fazem com que ela fale alguma coisa e aquela pessoa vai fazer, vai cumprir aquilo ali. A gente viu isso muito claramente também quando o Paul foi lutar com o Feyd-Rautha, que as Bene Gesserit tinham implantado no Feyd-Rautha uma palavra, né, uma palavra de gatilho, que se alguém falasse ele ficaria meio que mole, fraco, e a pessoa poderia matá-lo na mesma hora, né? Então, assim, se ela faz isso com seus inimigos, com certeza, com relação aos seus vassalos, as Bene Gesserit tinham esse controle total. E aí, finalizando esse capítulo, a gente tem mais uma vez a Alia enxugando a umidade de outra pessoa. A gente viu isso com Paul agora, né? A gente viu isso com o Hate chorando no capítulo em que os dois estão lá vendo aquele corpo da mulher Fremen, e ela também com aquele mesmo ânsia Fremen de tocar o rosto para pegar assim naquelas lágrimas, que para os Fremen isso é oferecer umidade aos mortos, né? O Paul também está chorando, e o Paul se virou para ela ver que ele estava chorando, porque em determinado momento ele se sentiu só. Quando eles começaram a conversar, e ninguém tá pensando como eu tô pensando, é só eu que tô pensando assim, ninguém, nem a minha irmã, que é parecida comigo. E aí essa questão do Paul se fechar, né? Ele tá fechado no mundinho dele, na visão dele, e ele realmente não quer outra coisa, ele quer seguir aquilo. Grande Hildon e Jason, vamos aqui para nossas considerações finais. Mais um capítulo muito interessante, com muita conversa, muitos links. E eu gostaria de conversar com você, que você dissesse, se alguém quisesse criar um podcast, ou quer criar um podcast com identidade legal, com quem ele fala e sua consideração final do capítulo 12. Bom, gente, vocês já sabem, estamos aqui com Radiola Mecânica, nessa parceria incrível com o Duna Hacks Brasil, DunaCast. Quero agradecer sempre ao Pascoal por acreditar no trabalho da gente, né? E sempre indicar o trabalho da Radiola Mecânica. Fala comigo no Radiola Mecânica, né, no Instagram, ou @Radiola Mecânica, quer dizer, radiolamecânica@gmail.com, ou também fala no meu pessoal, @HildonOliverArt, que vocês vão ver desenhos, fotos do meu gato
e muito meme. Tá? E, cara, esse Capelinho. Gente, esse capítulo pra mim é impressionante o quanto os capítulos eles só evoluem. Até agora a gente tá analisando vários capítulos, já estamos na metade do livro e é uma cadência absurda, né? Porque é inevitável você tá lendo um livro, acompanhando uma série, sempre tem aquelas... isso aqui eu não curto tanto, né? Até esse momento não tem nenhum capítulo que eu não goste, é sempre uma evolução, é sempre uma abordagem nova e tudo muito dinâmico, né? A política é mais dinâmica, os personagens estão cada vez mais dinâmicos e a gente está completamente inserido, a gente conhece as vozes desses personagens. E esse capítulo ele apresenta para mim, né, um Paul que ele vem de um Paul do Zé Droguinha, como o Pascoal gosta de falar, e agora um Paul que ele inclusive ele tá abrindo concessões para os seus inimigos, pelo simples medo. A gente remete até de novo o que a gente trouxe naquela conversa passada do Anakin, né, de que ele vai fazer de tudo menos o óbvio, menos o simples, menos o fácil. Ele vai se aliar com quem ele não se alia, ele vai abrir, sabe, precedentes perigosíssimos. Por quê? Porque ele tá pensando com uma emoção burra, uma emoção cega, né? E eu me sinto muito o hate, o Duncan, rindo. E ele ri porque diz assim, cara, como tu é burro. Como tu tá sendo permissivo quando tu não pode ser permissivo. Como você tá abrindo portas que você não pode abrir, sabe? Fantástico pra mim esse capítulo, cara. Eu curto demais. Esse é de longe, assim... Durante muito tempo ele foi meu livro menos favorito da série. E hoje em dia ele é um dos meus favoritos justamente pelo como a política é abordada nele de forma muito dinâmica, muito gostosa de ler, né? O Messias de Duna realmente envelheceu muito bem. Muito bem, é um dos cara, livros muito que bem. realmente surpreendem, porque na época quando eu li eu detestei. Era um dos meus livros que eu achava... Porque a gente vem de um épico absurdo e de repente, exato. esse livro pequenininho aqui. Verdade. Ótimo, excelentes reflexões, como sempre, Hildo. E vamos passar aqui para as considerações finais. Fique à vontade para divulgar suas redes sociais. O Corrino, mais uma vez aqui, Jason Ebert. Prazer enorme, muito obrigado por estar com a gente. Sempre um prazer estar junto aqui também, Pascoal e Hildon. E como eu trabalho com odontologia numa cidade pequena, eu vou só falar da minha rede social que eu mais uso, que é o Twitter. Então você pode me adicionar lá no Twitter, é Jason Ebert, Jason Ebert. E como já dizem os dentistas há décadas, dê-me um ponto de apoio e eu tiro qualquer dente. É mentira, na verdade eu sou ortodontista, né? Então vai mais pra área de aparelho. Então se você mora em Timbó e quer botar aparelho, tamo junto aí também, né? Mas a ideia é mais a gente conversar sobre ficção científica mesmo na internet, que é uma das minhas grandes paixões. E sobre esse capítulo, não tem nem o que falar, né? O capítulo maravilhoso, é uma aula de semiótica, toda essa construção da cidade, do templo, é de encher os olhos, a gente vai imaginando e tentando juntar as artes do Mark Simonetti junto na cabeça ali, vendo a reverenda andando ali junto, acompanhando ela, é maravilhoso, toda essa parte é deliciosa de ler. E o diálogo dos dois é muito bom também, como o Hildon falou e como o Pascoal confirmou também, o Messias de Duna, ele também hoje é um dos meus favoritos. Eu já gostei muito na época em que eu li, porque o Messias de Duna em si, ele apresenta muita coisa nova. Muita gente teve dificuldade com Duna porque já teve muita novidade, e daí entra o Messias de Duna e aprofunda os Tleilaxu, entra o Gola, a gente tem uma descrição física do piloto da guilda, e a coisa só vai aprofundando, só vai melhorando, o universo vai ficando cada vez mais expandido, e a cada capítulo que passa a coisa vai melhorando. Esse capítulo foi delicioso também. Eu sei que eu sempre falo que os capítulos são deliciosos, mas é porque eles são, né? E realmente não tem nem o que falar. E o final deixa a coisa íntima de novo, né? Ele vai do oponente, do grandão, e assim como o templo dele vai afunilando e indo para a intimidade, depois para os aposentos dele, que é íntimo também, né? Você começa na cidade e vai indo fechando, e termina o capítulo com o Paul chorando por um grande amor. É bonito demais, é muita semiótica envolvida.
Então são essas minhas Perfeito. considerações. Jesus, perfeito. E eu Fantástico, acho que é exatamente isso. Esse capítulo resume bem. Você começar com toda a pompa de um imperador, né? De todo um teatro para poder mostrar que ele tem um poder, que ele é o cara que faz tudo, ele é o Kwisatz Haderach, e termina exatamente sozinho, achando que ninguém ali conhece ele, achando que ninguém sabe o que ele está passando, chorando, e chorando para as pessoas verem. Que isso é o mais preocupante, porque ele tá chorando pra. Olha, eu tô chorando, olha que eu tô sentindo, tá? Tô sentindo dor. Tá acontecendo coisas. Então, assim, é um momento difícil pro Paul, pro personagem. E difícil pra gente, né, cara? A gente vê o Paul era matando Sardaukar, não que matar seja algo que vá tornar uma pessoa forte, boa, mas no sentido de ser um cara sempre sabia o que ia fazer a todo momento, tinha consciência do que ele queria. E aqui a gente vê um Paul angustiado, né? Então acho que isso que era o que o Frank Herbert realmente queria mostrar. E nem mesmo eu vi um comentário muito interessante no Facebook, eu não vou poder dar aqui os créditos, me desculpe, mas em que ele fala exatamente isso, que o Frank Herbert ele tem a capacidade de mostrar as falhas dos super-humanos. Se os super-humanos falham desse jeito e fracassam desse jeito, a gente também, quem somos nós, né? Então, assim, Quem somos nós? é um recado, assim, pra gente. E talvez um recado não só de desesperança, porque às vezes as pessoas pensam que você, as falhas e as fraquezas, elas são algo ruim. Na grande maioria das vezes ela faz parte, como tudo, né? O Yang e o Ying faz parte de um contexto que faz com que você viva. A vida é isso mesmo. Você vai ter momentos bons e ruins e você tem que saber ser resiliente e continuar essa estrada sem perder o que o Hate falou, né? Sem perder a alegria de estar vivo, né? De tentar aproveitar o máximo possível. Sigam o DunaCast em todas as suas redes sociais. Nós temos grupo de Telegram, a gente tem grupo de WhatsApp. Sigam também o Duna Hacks Brasil, que é a página dedicada exclusivamente ao universo de Duna. Nós temos Discord, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, vamos colocar um em Marte. Todos os tipos de grupos estão aí. Fiquem à vontade, se acheguem ao site, tragam as suas informações, mandem também opiniões, que é importante pra gente, mande o que vocês estão gostando, como é que tá essa segunda temporada, se querem dar alguma dica, querem corrigir alguma coisa que a gente falou aqui, fiquem à vontade, isso é muito importante pra gente. E agradeço mais uma vez Hildon, que está aqui melhorando da sua tosse de cachorro, como a gente fala aqui no Ceará. E ao grande Jason, né, por estar aqui mais uma vez. É isso, gente. Grande abraço e obrigado por nos ouvir. Valeu, Galera. Até a próxima. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com